Bom, pessoal, esse vídeo é um vídeo para apresentar para vocês o caderno de notações clínicas. Eu vou abrir ele aqui para a gente ir acompanhando algumas notações metodológicas que eu coloquei no caderno. Essa apresentação é basicamente para dizer o que ele é e o que ele não é. E algumas ressalvas que a gente precisa fazer antes de começar o seu uso, tá bom? Então, a gente vai apresentar aqui os fundamentos epistemológicos, então o que significa, qual é o seu formato, o seu contorno, tá? E esclarecer que ele tem uma função de instrumento mnemônico, mas a gente precisa também diferenciar ele de protocolos diagnósticos, de entrevista, roteiro de entrevista, e a gente precisa diferenciar ele de instrumentos psicométricos. Vamos entender um pouquinho melhor o que isso significa. É importante compreender que esse caderno, ele não deve ser utilizado durante a sessão clínica. Enquanto você está ali, ele não é uma anamnese, um roteiro que você vai escrever enquanto a pessoa está ali em associação livre, tá? A gente precisa diferenciar escuta psicanalítica de coleta de dados, porque pode parecer que seja um momento ali, né? Como é por sessão, e é claro, eu coloquei por sessão, mas não é necessariamente dessa forma que você vai usar. Você vai poder usar em momentos específicos, sessões que você sente que é importante, principalmente quando você vai levar isso para uma supervisão, tá? E é um entendimento de que é uma possibilidade para você refletir a sua escuta clínica, refletir a prática clínica, tá? Então, a gente vai compreender a função da memória do analista na construção do caso clínico, reconhecer que as categorias do caderno, ela possuem uma natureza heurística e não uma natureza classificatória da semiologia médica, por exemplo. Então, tem essa diferença da semiologia médica e da semiologia psicanalítica. E a gente também precisa compreender o conceito ali dos registros apresentados nas notações metodológicas que eu vou colocando durante todo o caderno, tá? E para utilizar esse caderno, a gente precisa preservar a ética da escuta clínica, que é a ética ali do desejo do outro e também da associação livre e da atenção uniformemente flutuante, tá bom? Geralmente, quando eu tô conversando ali com os meus supervisionandos ou os alunos, eu sempre pergunto para eles, quando que uma sessão clínica termina? A resposta, ela tende para dois caminhos. O primeiro termina quando termina a sessão, então a questão cronológica do tempo, início, meio e fim, certo? Entre 40, 50, 60 minutos. Ou então nós vamos para um outro caminho, né? Que a sessão não termina quando a gente se despede do analisante, ela continua reverberando na mente do analisante durante a sua experiência de vida ali, no seu dia a dia, na sua rotina, nas suas experiências. Mas a gente esquece também de pensar que ela não termina pro analista. Então, a gente às vezes faz uma supervalorização da responsabilidade do analisante quanto ao material clínico, ao trabalho de elaboração. E muitas das vezes a gente, de forma um tanto com uma certa hipocrisia, como dizia o Ferenczi, a gente esquece de olhar a responsabilidade do analista, o quanto que ele é responsável por essa escuta e por aquilo que continua reverberando após a sessão. Tá? Então, a gente vai entender que essas associações, elas continuam na escrita do caso clínico, na supervisão do caso clínico, na análise pessoal do analista também e na elaboração teórica, tá? Lembrando que a nossa escuta não é uma escuta de barzinho, não é uma escuta de amigos, é uma escuta fundamentada, tá bom? E é justamente nesse intervalo entre a sessão e a supervisão ou a análise pessoal do analista que surge esse caderno de notações clínicas, tá? Ele não substitui a escuta, ele não organiza a sessão, ele não serve para organizar a sessão, mas ele auxilia o analista a recordar aquilo que a experiência clínica deixou na sua carne, tá? Então, ele se aproxima muito mais ali de um dispositivo de elaboração do instrumento, de elaboração da clínica, da experiência clínica, do que de um instrumento de registro.
Isso é o que eu gostaria de deixar mais claro. Então, isso a gente deixa bem claro ali na abertura do caderno, que eu coloquei aqui, que vai definir o material como um instrumento de registro mnemônico para uso posterior à sessão. Então, ele não constitui um protocolo de aplicação durante o atendimento, ele serve como um ponto de ancoragem para a memória do analista. E aí, quando eu falo sobre registro mnemônico, o que isso quer dizer? O que significa mnemônico? Mnemônico deriva da palavra mneme, que é memória, né? Então não se trata de registrar tudo ou da gente ter ali, produzir uma transcrição literal daquela sessão, mas registrar aquilo que permanece vivo na memória do analista, tá? A memória na psicanálise, ela não é concebida como uma reprodução objetiva dos acontecimentos. O que ela significa? Principalmente lá em Bion, ele vai trazer o sem memória, sem desejo, sem ânsia de compreensão. Esses 3 conceitos, né, para ajudar, são 3 conceitos fundamentais da escuta. Sem memória, para que você não fique preso e protocolando as sessões, né, e acabando assim, esgotando a sessão com a sua própria memória, diferente, né, do deixar espaço para que o outro ocupe, tá? Sem desejo é sem desejo de cura e sem ânsia de compreensão, que é essa necessidade de entender, de marcar o que significa, o que não significa, e acaba tirando esse espaço para que o outro possa, de fato, ocupar com o material que ele vai trazer, com aquilo que vai emergir em cada sessão. Tá? Aqui eu uso bastante esse livro, que é o Fundamentos da Clínica Psicanalítica, da editora Autêntica. Temos um texto aqui que é o Recordar, Repetir e Elaborar, de 1914, do Freud. Ele mostra que aquilo que pode ser lembrado, ele tem de reaparecer através da repetição. Aquilo que não pode ser lembrado, reaparece através da repetição. Então, a gente desloca essa ideia de que a memória, ela é factual, para uma memória que é como que o sujeito se reinscreve na sua experiência, tá? Então, a anotação clínica aqui nesse caderno, ela não busca conservar o que de fato aconteceu, mas ela busca favorecer uma elaboração posterior daquilo que permaneceu vivo para o analista e para o analisante. Por isso que essas anotações, elas não pretendem reconstruir integralmente as sessões. Tá bom? Então, elas precisam, o objetivo dela é preservar ali os movimentos afetivos, as imagens, as palavras que se repetem, as hipóteses provisórias e principalmente as dúvidas, os questionamentos, aquilo que fica, né, ressoando. Então, um dos maiores riscos, que é importante a gente dizer, na formação clínica, é transformar uma escuta em uma espécie de coleta de dados, tá? Puramente. Então, quando isso ocorre, o analista ele vai deixando de escutar para confirmar a hipótese que foram previamente estabelecidas, ele passa a procurar os sintomas, ele passa a procurar as categorias, os marcadores, os diagnósticos. E isso contradiz o princípio fundamental ali que a técnica freudiana traz, né? Ele traz até no texto Recomendações ao Médico que Pratica Psicanálise, de 1912, que é a atenção uniformemente suspensa, a atenção uniformemente flutuante. E aí, nessa atenção uniformemente flutuante, a gente evita dar privilégio de forma antecipada a determinados elementos da análise. E ela deve permanecer aberta ao inesperado, sem selecionar o que vai ser importante ou não na nossa escuta, tá? Outra coisa que é importante aqui pra gente pensar nesse caderno de anotações é que ele precisa ser orientada por 3 princípios básicos que são apresentados logo aqui na primeira página do caderno, tá? Que é o princípio de não exaustividade, ou seja, nenhuma lista ela é completa, nenhum conceito encerra a clínica e sempre haverá algo que escapa. Então, se a gente for pensar na alteridade, na relação com o outro, isso já modifica. A gente já não tem essa coisa tão pré-estabelecida assim. Então, diferentes sessões vai expressar e vai modificar aqueles descritores que foram previamente formulados, né? Então, essa opção, ela dialoga com a ideia de um inconsciente que jamais se deixa apreender integralmente por certas classificações.
Então, toda tentativa de fechamento conceitual produz perda, tá? O segundo princípio é de não exclusividade, ou seja, o psiquismo ele não funciona de forma excludente. Então, o paciente ele pode apresentar sofrimento narcísico, luto, conflitos transferenciais, ataques ao vínculo, tudo isso numa mesma sessão. Não é porque ele está experimentando luto naquela sessão que não tem também ali um sofrimento narcísico. Então, eles não são mutuamente excludentes, tá? Outra questão é que é importante, né, a ressonância entre registros. Vocês vão ver que várias vezes vão ter no caderno, às vezes em categorias diferentes, momentos diferentes, as mesmas palavras, vazio, transferência, os mesmos conceitos de simbolização, e isso é feito de forma intencional, porque não é porque as palavras que se repetem que elas apresentam o mesmo significado. Dependendo do contexto, dependendo da abordagem, da forma como aquele registro daquele fenômeno aconteceu, a gente tem uma mudança do significado disso, tudo bem? E a gente precisa entender que esse caderno não é para produzir um diagnóstico em si, tá? O mais importante desse caderno é que o analista também é observado e não só o analisante. Então, uma característica singular é que ele vai trazer esse olhar reflexivo, crítico para a escuta do analista. Então, ao longo das sessões surgem espaços destinados ali à contratransferência, às hipóteses clínicas. A gente fala sobre as decisões de manejo, deslocando o foco de uma descrição do paciente para uma análise da relação clínica, do par-analítico. E essa organização é que mostra que a gente precisa incluir a experiência subjetiva do analista na construção compartilhada desse campo analítico, tá bom? Tirando essa responsabilidade excessiva que a gente coloca na elaboração do paciente, do analisante. Então, essa escolha é o que aproxima esse instrumento aí daquele conceito que a Paula Heyman traz da contratransferência. Ela trabalha esse conceito de uma forma muito mais aprofundada. Ela traz isso como um recurso de compreensão do paciente quando submetido à reflexão analítica, quando submetida à ideia de que eu preciso entender também quem está escutando, tá? E aí temos também a perspectiva bioniana, que transforma a experiência emocional em uma experiência de pensamento. Então eu preciso pensar sobre aquela sessão, pensar sobre a forma como eu estou conduzindo, entendendo e interpretando aquele sujeito que chega para mim, tá? Também temos como princípio a ética do não saber. Então, o ensinamento aí mais importante que eu acredito que tenha nesse caderno seja um ensinamento ético que nos convida a não só preencher campos, mas a entender que tem coisas que não são preenchíveis, que tem espaços que não vão ser ocupados, que tem respostas que nós não vamos alcançar. Então, nós temos perguntas sem respostas e mantém vivo o trabalho de pensar, o trabalho de refletir a clínica, tá? Nenhuma dessas anotações vai encerrar um caso. Ele preserva essa posição de abertura diante da experiência, ele vai registrar algumas hipóteses, mas ele nunca registra certezas. Ele vai organizar memórias, mas não vai substituir a elaboração espontânea da clínica, tá? Então, eu vou tentar trazer novas apresentações de alguns conceitos em si que vai ajudar nos preenchimentos de cada uma das partes do caderno de notação.